neste terceiro bloco do Cidade News, vamos assistir a segunda parte da entrevista gravada na última semana com Antônio Lapas, um dos emancipadores da cidade, pai do atual prefeito e personagem importante em diversos momentos nesses 53 anos de história de Osasco como um município. Hoje, ele relembra momentos como o Brejo, que já foi a rua, hoje tão urbana e movimentada, Antônio Agu. Estamos de volta para a nossa entrevista especial hoje com Antônio Lapas. Então, Antônio, queria que o senhor falasse para a gente também sobre alguns fatos marcantes que, quando a gente fala de Osasco, quando a gente fala da história de Osasco, que o senhor presenciou, que o senhor lembra e que o senhor pode nos trazer com alguns detalhes, com algumas riquezas de detalhe que a história não conta, somente ficam na memória de quem viveu esses momentos. Eu tenho vários momentos que, inicialmente, eu tenho uma coisa que me guardo muito, que foi no dia do bicentenário de São Paulo, dia 25 de janeiro, que foi a festa de inauguração do Parque do Ibirapuera. Naquela altura, eu distraí tanto com a festa, foi tão bonita lá no Ibirapuera, eu entusiasmado com aquela festa, quando descuidei não tinha mais ônibus para Osasco. Você acredita que eu não tinha dinheiro para pagar um táxi, eu vim do Ibirapuera aqui em Osasco a pé. São coisas que, pra você ver... Ibirapuera até Osasco a pé é um tempinho. 18 quilômetros. 18 quilômetros. Eu fiz essa caminhada. Horas. Foi a primeira grande aventura minha. Umas 3, 4 horas de caminhada? 5 horas de caminhada. 5 horas de caminhada. 5 horas de caminhada à noite, você vê. Saindo de lá meia-noite e meia, chegando aqui às 6 horas da manhã em Osasco. Um pouco cansado já. Muito cansado. Então foi uma proeza isso aí, certo? E depois me lembra muito nos bairros do Floresta. O Floresta me marca muito, pelos tantos anos que eu estou lá. Ainda hoje eu sou vice-presidente do Conselho Fiscal. Eu amo muito Floresta, com esses anos todos, né? E os bailes, me lembra aqueles grandes bailes que nós realizávamos lá, com toda a família de Osasco, famílias tradicionais de Osasco. Era muito gostoso, era uma união muito grande, se crescia ali dentro também esses movimentos emancipacionistas. Já nesses próprios bailes falavam muito sobre isso. Você foi criado com japonês? Fui criado com japonês. Como assim? Em Adamantina, no interior de São Paulo. Eu amo a colônia japonesa. De família, parentes, vizinhos? Não. Era vizinho, depois eu fui, desde criança, acostumei falar, porque no interior de São Paulo, nessa época, Marília, por exemplo, Garça, só tinha japonês. Aí, quando na época da guerra, eles não podiam falar em japonês. E eles não sabiam falar o português. Então, eu, como criança, já tinha aprendido a falar em japonês. Então, eu também falava. Eu já comecei logo, com 5, 6 anos, eu já aprendi um pouco em japonês. O senhor ainda canta, ainda... Sei algumas por lazer? Músicas, sei algumas músicas. Dá para dar uma palhinha de alguma coisa? Não. Não é para tanto? Não, porque fica deselegante, sem música, sem nada, não dá. Eu cantava também bolero, samba canção, e numa façanha minha foi em 1954 para 55, eu fui convidado para ir para Buenos Aires, eu acabei indo para lá, e foi me jogar numa boate lá, e eu acabei cantando os tangos em português. Os tangos do Nelson Gonçalves, que o Nelson era meu amigo. Nelson Carlos Gonçalves. Gardel, tem alguns tangos, né, que ele gravou. Do Nelson Gonçalves, era muito amigo meu, eu tenho daqueles discos grandes, CD, todos autografados por ele, da amizade que nós tínhamos, eu era muito amigo dele. Era o seu cantor favorito? Favorito. Era meu cantor favorito. Eu conheço o repertório todinho dele. O senhor é palmeirense também? Sou palmeirense. Como é que o senhor está vendo a atual situação do Palmeiras? Estou vendo melhorando. Estou agora respirando melhor, né? 4-1 foi o último jogo, né? E lá em Vitória da Conquista, na Bahia. E eu assisti o jogo até o fim, gostei. Mas os últimos anos têm sido complicados, né? Sofrido muito. E gozado é o seguinte, a família toda é palmeirense. Minhas netas, os filhos, noras. O senhor é daquele de sofrer na frente da televisão mesmo? De ficar... Eu sofro um pouco. De ficar triste, de ficar chateado, se perder num... Sofro, eu gosto do Palmeiras. Eu sou palmeirense desde palestra. Porque quando a minha família chegou de Portugal, nós somos de origem portuguesa, né? Eles já começaram a torcer por Palestra Itália na época. Aí depois mudou de nome. Eu tenho um tio, o meu avô era sócio
mesmo morando no interior, era sócio do Palestra aqui em São Paulo. Eu falava só Palestra lá. Depois, por causa da guerra, mudou, foi obrigado a mudar, né? Aí passou o Palmeiras, tirou o Palestra por causa da guerra. Mas eu continuei palmeirense e não abro mão, gosto do Palmeiras. E voltando um pouco à história do senhor aqui na cidade, queria que o senhor falasse, o senhor detalhou os bailes, detalhou também os atos que foram realizados aqui na cidade. Queria que o senhor destacasse também alguma outra memória que o senhor tem, principalmente da estrutura da cidade, de algum parque que mudou, de alguma área que mudou, como é que era a locomoção, que hoje quem tem 15, 20, 30 anos não tem nem ideia de como era há 50 anos, 60 anos atrás. Para você ter uma ideia, os ônibus que iam para o Jardim da Abril eram 2 ônibus só, do Guerra. Depois a Santa Fé comprou e abriu, esses que são hoje donos da aviação Osasco, eles compraram e começaram a crescer. Lá no Jardim da Abril, começaram por lá, né? Na Prestes Maia, inclusive, eu que vendi o imóvel para eles lá, para instalar a primeira empresa deles lá. Então era difícil. Você aí depois para São Paulo era difícil também. Você demorava daqui em São Paulo 1h30, 2 horas de ônibus. Então muita gente, a maioria por trem, né? Pela estrada de ferro. Mas quem queria para Pinheiros não tinha meio, tinha que pegar ônibus mesmo, porque não tinha outro meio de locomoção. Não tinha metrô, não tinha nada. E aí entraram os Papa-Fila. Você já ouviu falar dos Papa-Fila? Ouvi falar, mas gostaria que o senhor detalhasse para a gente. Era um ônibus grande, é um ônibus maior do que é normal, e puxado por uma carreta. Era uma caçamba, vamos dizer, um corpo com uma caçamba. Era puxado, não era um ônibus, um bloco. Qualquer um tirava aquele cavalo, botava outro cavalo. Uma espécie, como se fosse uma carreta mesmo, como se fosse uma caixa puxada por uma carreta. Isso. Certo. Aí começou a vir para Osasco esses Papa-Fila que eles falavam. Só que no descer pela Primitiva Bianco, vindo de São Paulo, descer para a Primitiva para entrar no Largo, tinha a estrada de ferro e tinha era muito estreito, eles precisavam manobrar para entrar no Largo de Osasco. Você vê como era tão estreito ali, e tinha uns prédios que ali tinha sapataria do Seu Santos, tinha um bar, tinha uma coisa. Então aí depois precisaram demolir para poder aí entrar melhor. Então o ônibus era muito difícil, a condição aqui em Osasco era terrível. Nós não tínhamos asfalto em quase lugar nenhum. 2 ou 4, meia dúzia de rua, só que nós tínhamos asfalto. Nós não tínhamos água. Os poços aqui que eram feitos aqui, dava com 1,5 metro, 2 metros da água. Mas é água horrível, não dá para se tomar água aqui. Mesmo filtrando, não conseguia. Então nós tínhamos essa dificuldade muito grande também nessa área de... Estrutural. À noite você não podia sair de casa porque saía com farolete. Porque você não enxergava nada, na escuridão, não havia iluminação. Perigoso também. Não era que é perigoso, não tinha perigo. Mas você não enxergava. Era escuro quando não tinha lua, você não conseguia, só com farolete. E todo mundo andava à noite com farolete. Inclusive aqui, para você ter uma ideia, aqui de onde é o shopping hoje, ali era um cotonifício Beltrano. Ali acabava Osasco, no Antônio Agu. Ali terminava. Ali até lá na Droga Raia, na subida ali era tudo brejo. Era brejo mesmo. Sabe o que é brejo? Com aquelas taboas, cheias de taboa. E à noite a turma vinha caçar rã de farolete, viu o olho dela, caçava e pegava rã. Era interessante. Eu, algumas das vezes, participei de caçar rã. Caçava rã para alimentar. Alimento comer. mesmo? É uma delícia. Não, eu já ouvi falar que é um alimento, mas assim, o pessoal caçava para alimentação própria. Alimentação mesmo. Entendeu? Então, concluindo, nós não tínhamos transporte aqui praticamente. Saía ônibus de São Paulo e ir para Pirapora, você demorava meio-dia para vir de São Paulo até Pirapora. Passava por aqui, a estrada de Itu. Quer dizer, aqui era terrível, não tinha nada. Ninguém tinha carro. Poucos carros tinham aqui. Pouquíssimos. Pessoas que tinham carro. Eu tive a felicidade, lá no Abril, ser o primeiro carro de lá. Que Deus me deu a oportunidade de ter o primeiro carro. Meu carro era a ambulância do bairro. Eu nunca me neguei
a qualquer hora da noite, mesmo cansado, de pegar uma pessoa, me pedir ali para levar para um hospital. Nunca me neguei e nunca cobrei 1 litro de gasolina de ninguém. Entendeu? Isso é uma questão íntima minha que eu gosto de fazer, gosto mesmo. Vamos à previsão da meteorologia direto do Instituto Clima Tempo. A grande quantidade de umidade presente na atmosfera associada ao calor vai provocar muitas pancadas de chuva no estado de São Paulo nesta terça-feira. Na região metropolitana, há risco de temporais a qualquer hora do dia. Há potencial para alagamentos e deslizamentos de terra. A mínima prevista para a capital é de 20 graus e máxima de 26. Em Guarulhos, a mínima prevista é de 19 graus e máxima de 27. Na quarta-feira, ainda há expectativa de chuva a qualquer hora do dia. O Cidade News de hoje termina aqui. Voltamos amanhã. Uma boa noite para você.